É? Tá entrando? Já tá online. Esse pessoal já vai estar entrando. Já tá entrando? Já tá online. Pessoal, espera um pouco. Então tá bom. Já estão entrando. Oi, pessoal. Como vão vocês? Hoje é a nossa live da semana da confeitaria afetiva. Mais uma live, vai ser a semana inteira pra vocês. Ontem já teve uma. Hoje sou eu. Amanhã é uma outra confeiteira que eu vou deixar ali no final pra vocês nos stories. Eu vou colocar o post, né, pra falar quem é que vai fazer amanhã também. E vai até sábado, são muitas receitas bem legais, tá? Hoje a gente vai fazer então o cake citron, que nada mais é do que um bolo de limão, né? Normal. Mas é a receita francesa, né? Do bolo de limão, é como eles fazem lá. O bolo de limão deles tem uma característica, não só de limão, eles fazem bolo de limão, bolo de especiarias, né? Com canela e tudo mais. E a característica do bolo deles, desse tipo de bolinho, eles fazem em formato de bolo inglês, sabe? Aquelas forminhas assim de bolo inglês, pequenininhas. A característica principal do bolo francês é que eles são mais densos, esse tipo de bolo, né? Eles são ricos em gordura, né? Tem manteiga, normalmente não vai óleo assim de soja, né? Nenhum outro óleo líquido, eles usam mais manteiga, né? Esse bolo hoje vai gemas, né? Ele não vai o ovo inteiro, ele vai só a gema, que também é um ingrediente que tem gordura, né? Então, ele é bem saboroso, bem especial, como tudo que os franceses fazem, né? Esse bolo, pra mim, é de confeitaria afetiva, porque essa receita eu tirei do livro do chefe com quem eu trabalhei lá na França. Pra quem não sabe, né, eu estudei em 2017, confeitaria francesa, fui lá pra França estudar. E aí no final do período, né, dos estudos, tinha o estágio. E esse estágio foi na confeitaria do Sébastien Bouillet, que eu vou deixar também nos stories depois pra vocês darem uma olhadinha no trabalho dele. E ele escreveu um livro, e esse livro tem várias receitas, lógico, e tinha a receita desse bolo, desse cake citron. E por isso que esse bolo é especial pra mim, porque ele me lembra, né, dessa época que eu estudei lá, que eu trabalhei lá, que eu aprendi muito, né, que eu me apaixonei pela confeitaria francesa. Então, por isso que ele tem um significado bem especial pra mim, também por ser desse chefe com quem eu trabalhei lá, tá? Então, vamos começar? Podemos começar? Antes de começar, estão perguntando se tu vai deixar os ingredientes depois pra eles anotar, né? Vou deixar os ingredientes. Vou fazer como nas outras lives que eu fiz. Vou fazer um post no feed, tá? E lá eu coloco depois os ingredientes certinhos. E vou tentar deixar a live salva. Eu não sei se algumas pessoas eu vi que não estavam conseguindo deixar salvo. Não sei se é alguma coisa do Instagram ou, não sei, uma configuração. Mas eu vou tentar salvar no final também, tá? A live pra vocês verem. Eu já pré-aqueci meu forno, tá? Os ingredientes que eu vou precisar, como eu falei, eu vou deixar depois certinho a quantidade lá no post do feed, né? Mas é basicamente o que? Açúcar, manteiga derretida, gemas, vai bastante gemas, vão 6 gemas, suco de limão e raspas de limão. Aqui eu estou usando o limão, o amarelinho, como é que é o nome? Siciliano. O limão siciliano, que é o que eles usam lá pra fazer esse bolo também. Dá pra usar o limão Tahiti, o verdinho? Dá. Só que o Tahiti é um pouquinho mais azedo do que o limão siciliano, né? Ele tem um pouquinho mais de acidez. Então você tem que considerar que vai ter essa diferença no bolo também, tá? Trigo e fermento. O fermento tá aqui junto, tem que peneirar depois pra botar, porque ele não tá peneirado aqui. Me ajudem a lembrar se eu esquecer. Tem que peneirar. E o único ingrediente que eu substituí realmente de fato da receita original foi o mascarpone. Eles pedem mascarpone, eles usam muito mascarpone na confeitaria francesa. E pra gente aqui, uma que é difícil de encontrar, duas que é muito caro.
né, o mascarpone aqui no Brasil. Então eu substituí por um ingrediente que faria a mesma função, que tem acidez e tudo mais, que é o iogurte natural integral, sem gosto nenhum, tá? Aquele iogurte integral mesmo, né? Não é desnatado, nada, ele tem a gordura do iogurte e tudo, mas não tem sabor e então não vai interferir na nossa receita, tá? Poderia ser substituído por cream cheese também, tá? Quem quiser colocar cream cheese em temperatura ambiente, para misturar melhor, também pode ser. Tô perguntando se pode trocar alguma outra fruta, o limão por alguma outra fruta cítrica também. Laranja. Dá pra fazer de laranja Bahia. A Manoeli comentou. Quem? A Lely? É. A Lely é minha prima. De laranja Bahia dá pra fazer, ou alguma que tenha, né, bastante gosto. Não a lima. A lima não tem quase gostinho de laranja, é bem fraquinha, né? Uma laranja forte dá. E comentaram que também acho que pra ficar salvo ali tem que finalizar 1 ou 2 minutos de antecedência, acho que é live, alguma coisa assim. Antes de 1 hora, né? Isso. Não, mas isso vai acontecer porque a nossa receita é bem rapidinha. Eu já sei o bolo também, né, antes, então eu tenho ele pronto pra gente finalizar. Então é só misturar, botar no forno, então vai ser a receita mais rápida. A live mais rápida ever. É isso aí? Podemos começar? Todo mundo prestando atenção? Então tá bom. A gente não precisa de batedeira pra essa receita também, tá? Vai na mão mesmo. Ele é, como eu falei, ele é um bolo um pouco mais denso. Então, a gente vai fazer na mão. Açúcar e gemas primeiro. Alguém sabe me dizer, vamos testar aí os conhecimentos de vocês de confeitaria. Existem na confeitaria 3 métodos de fazer o bolo, de misturar a massa de bolo. Existe o método cremoso, o método espumoso e o método direto. Qual o método que eu estou usando aqui? Quero ver se vocês sabem me responder qual que é esse método que eu estou usando hoje, que eu estou fazendo hoje aqui. Cremoso, comentaram. Primeiro eu vou... Pode ir respondendo aí, que eu vou falando, tá? Direto também comentaram. Eu vou misturando assim, ó, com o fouet, as gemas e o açúcar, já pra ir dissolvendo um pouco o açúcar e pra branquear um pouco as gemas. Isso tira um pouco aquele gosto de ovo forte, sabe? Quando a gente faz isso, por esse motivo. 2 comentários achando que é o direto. E um achou que é o cremoso. Isso. Mais alguém quer comentar? Tem o espumoso também. Comentaram que pátria bomba pode ser chamado. Não sei. Pata bombe é uma outra técnica. A pata bomba é quando a gente vai fazer, por exemplo, uma mousse, que a gente mistura as gemas com o açúcar, que nem eu fiz aqui, e faz também uma calda. Na verdade, a gente mistura as gemas sozinha, aí a gente faz uma calda de açúcar com água e joga uma calda no fogo, né? E joga essa calda aqui, e aí tem isso é o nome do pata bombe, para fazer uma base para um mousse, por exemplo. E também faz para alguns tipos de bolo, de massa merengada, também se usa a pata bombe. Mais alguns comentários achando que é o cremoso, então. Esse método, acertou quem falou que... Se puder repetir talvez a pergunta, os que chegaram depois. A pergunta é... mas chegou depois aí já não viu mais como é que começou, então não vai ser justo. Esse método que eu tô usando aqui é o método direto, tá? É um método onde eu adiciono tudo no bowl no bowl e faço tudo meio que de uma vez. O método cremoso é quando eu bato os ovos, quando eu bato a manteiga com o açúcar e depois adiciono os ovos na batedeira, quando eu faço aquele creme, sabe? Manteiga em temperatura ambiente, com açúcar,
forma aquele creme, joga os ovos. Esse é o método cremoso, creme cremoso, ó, pra gravar. E o método espumoso é quando a gente bate o açúcar com os ovos inteiros, que forma aquela espuma, não tem? Quando faz o bolo, e aí depois a gente joga os outros ingredientes secos e os líquidos, né? Aquele é o espumoso, esse aqui é o direto. Esse aqui, quando a gente coloca todos os ingredientes junto, ou até quando a gente coloca no liquidificador, o bolo de cenoura, por exemplo, esse também é considerado método direto, tá? Porque aqui eu não tô formando uma espuma com os ovos e o açúcar. Então, esse não é o espumoso. Mais alguma dúvida sobre esse método? Se for daí que vocês estão falando, tá? Ó, manteiga derretida, não tá bem quente, tá? Ela já deixei um pouquinho aqui na bancada pra ela ir esfriando. E o suco de limão com as raspinhas do limão siciliano. E o iogurte também vai. As raspas de qualquer fruta cítrica, né, que a gente vai usar pra fazer um bolo ou qualquer doce, a gente tem que raspar na hora, tá? Tirar a pelezinha, né? Na hora, porque aí ele ainda mantém ali os óleos essenciais, o sabor e tudo mais, ele fica mais concentrado. Se eu fiz hoje, né, deixei na geladeira, vou usar só amanhã, por exemplo, né, um exemplo bem, aí ele já perde um pouco o sabor, tá? Ó, e o iogurte natural aqui. Depois no final vai ter mais uma perguntinha técnica, tá? Pra vocês discutirem aí comigo sobre confeitaria. Estão perguntando aqui qual que é a função do iogurte. O iogurte, ele traz uma acidez também pro bolo, né? Ele vai reagir com o fermento, dentro do fermento tem bicarbonato de sódio, cremor tártaro, normalmente um cítrico, né, que é algo ácido na verdade, dentro do fermento. E tem também amido de milho. E esses ingredientes todos juntos, eles reagem, né, no caso um ácido com o bicarbonato que tem dentro do fermento, eles reagem e criam um bolo mais úmido, né, mais rico em sabor e tudo mais. E ajuda também no crescimento. Eles reagem e vão soltando gases, diga. Certo. A chefe Ana só tá comentando aqui que tá com curso online, né? Pra falar depois do curso também um pouquinho ali. Ah, curso online, Isso. gente. Vai sair o curso de bases de confeitaria francesa. Vai sair em junho, final de junho, né, amor? Acho que sim, mais ou menos assim. Onde eu vou ensinar todas as bases de confeitaria francesa. De cremes, de massas, caldas, merengues, tudo que é base de confeitaria francesa e algumas receitas, né, que a gente usa essas bases, que no caso todas as receitas a gente usa as bases, né? Mas aí eu vou ensinar as técnicas de como funciona e tudo mais. Perguntar se dá pra usar o cream cheese, acho que no lugar do iogurte. Dá pra usar o cream cheese também. Ele também tem uma acidez. Quando a gente vai substituir um ingrediente, a gente tem que procurar os que são mais ou menos da mesma família, né? O mascarpone, por exemplo, é creme de leite pasteurizado. Então, ele é da família ali, né? Do creme de leite, do leite e tal. Então, tudo que tá mais ou menos nessa família, a gente tem que buscar substituir um pelo outro. Iogurte também, que vem do leite e tal. Não é a mesma coisa, não é creme de leite, né? O iogurte já é um outro subproduto do leite. Mas ali por causa da acidez e tudo mais, ele não faz tanta diferença quando a gente vai substituir. Eu só substituí o mascarpone porque realmente é bem difícil da gente achar aqui no Brasil, né? E é muito caro, então por causa disso. Dá pra até fazer caseiro, né? Mas não é tão simples, acho também.
Dá pra fazer caseiro. Eu fiz uma receita esses dias, mas deu mais ou menos certo. Eu tenho que ainda melhorar a receita, daí eu passo pra vocês o mascarpone caseiro. Que não é nada mais, nada menos do que creme de leite fresco e umas gotinhas de limão. Pra fazer o mascarpone, daí esquenta e tal. E aí deixa descansando de um dia pro outro na geladeira e a gente tem o mascarpone. Mas eu preciso ainda melhorar a minha receita pra passar pra vocês, tá? Isso aí. Ó, agora eu vou peneirar metade aqui do trigo primeiro. Vou mexer. Para o tiramisu, você também substitui o mascarpone? Outra dúvida aqui. Não. Pro tiramisu, eu usei aquele mesmo que eu fiz, né? Que não ficou tão bom assim. Mas eu não gosto de substituição pro tiramisu, porque daí não vai ser tiramisu, né? A receita original é mascarpone, né? Então, tem gente que faz com cream cheese também, eu acho que dá, mas nesse aí eu não ia gostar, não gostei de mudar não, sabe? Mas eu vou ensinar a fazer e vocês vão ver que é bem fácil. Eu comprei um mascarpone e paguei o olho da cara. Porque a gente queria experimentar pra ver como é que é, sabe? Pra comparar com aquele que eu fiz. Dá pra ver a massa aqui, tem que olhar se eu tô fora do foco. Não, tá bem legal. Eu queria comparar com aquele que eu fiz, sabe? E aí eu comprei. Tá aqui na geladeira. Nós vamos experimentar e aí eu vou ter que usar em alguma receita. Mas eu quero melhorar a minha receita aí pra vocês aprenderem a fazer também, porque não é um ingrediente, como eu falei, difícil de fazer e é tão caro, não sei porquê, né? E eu pensei que de um tempo pra cá iam vir mais ingredientes assim pro Brasil, mas olha, tá difícil. Ó, a nossa massa. Ó, bem linda. E eu vou usar uma forma, ó. Perguntar só se é possível fazer sem lactose também? Aí vai ter que tirar a manteiga e aí o iogurte também e qualquer outro ingrediente. Fica um pouco complicado esse. Porque substituir a manteiga, eu poderia dizer que dá pra substituir até por óleo. Agora, o iogurte, né? A não ser que vai comprar um iogurte sem lactose, alguma coisa assim pra colocar. Mas não me vem à mente. O que poderia colocar... Não, mas ele não faz a mesma função. Não sei o que poderia... Se alguém tiver uma sugestão aí do que dá pra substituir, por exemplo, o iogurte da mesma família, né? Aí... Puder só comentar também onde é que vai estar disponível a receita de novo. O pessoal No que tá feed. chegando agora, né? O pessoal que também tá chegando agora, se vai ficar gravado. Vamos deixar gravado e vamos deixar no feed, tá? No final da... Hoje à noite ainda, no final da live, eu coloco lá a receita certinho. A gente tá ao vivo no Face também. No Face, às vezes não é tão bom a imagem e tal, então se quiser dar uma entrada no Instagram, é melhor, tá, pessoal do Face? Ó, eu tenho uma forma aqui que eu queria muito usar ela. Onde é que comprou essa forma aí? Essa forma eu comprei numa viagem fora, mas tem no Brasil também. Ela é da Nordic Ware. Ela é de ferro fundido. Então, ela tem esse desenho, ó, bem bonitinho. E eu queria usar muito ela, e aí eu falei, eu vou fazer então nessa receita de hoje, vou usar essa forma. Mas, como eu falei, eles fazem na forminha de bolo inglês, normal, sabe? Não precisa ser esse tipo de forma, ok? Perguntaram se o fermento foi junto com o trigo. Foi, o fermento tava ali junto com o trigo, eu falei no início, mas vai fermento normal e foi junto com o trigo. Legal, tô tá? comentando que acho que essa forma tem na loja Barra Doce, não sei agora de qual cidade. Barra Doce é online, tu acha online sim no Brasil. Elas são um pouquinho caras, mas assim, é uma forma que vai durar o resto da tua vida, né? É um ferro fundido, como eu falei. Elas sempre vem com um desenho muito lindo, assim. Tem na loja de Santo Antônio também, online. Barra Doce também, barradoce.com.br, loja de Santo Antônio.com.br, de São Paulo. Aí vem, né? De lá pra cá.
Entra que dá uma olhada, vale a pena, tá? Tem aquelas redondas também que fazem bolo vulcão, aqueles negocinhos tudo, tem de todo tipo. Eu vou usar esse spray aqui, ó, de desmoldante, porque eu percebi que ele solta melhor, tá? Mas se quiser usar manteiga, por exemplo, e trigo, né, pra untar, mas precisa untar bem certinho. Porque tem muito, tá vendo essas entradinhas aqui, ó? Primeira vez que eu fiz o bolo, eu pensei, vai grudar tudo, né, aquelas entradas ali. Vai ficar metade do bolo. Mas não, ele soltou bem. Então, ok? Eu vou só botar aqui na pia porque eu vou spray pra tudo quanto é lado. Tô comentando que esse desmoldante é ótimo, né? Acho que o pessoal também utiliza e gosta bastante. Eu gosto bastante, assim, dele. Essa marca aqui, em especial, Carlex, ó. Também tem nas lojas online, tá? E dura muito, porque não precisa ficar... Eu que botei mais aqui pra garantir, né? Mas ele rende bastante, né? Não precisa ficar passando um monte. Tá? Essa receita de cake citron, né? Pro pessoal que tá chegando agora. Tu botou ali firme. Eu escrevi, tá ali embaixo também. Bolo de limão siciliano francês, tá? Receita francesa. Se for aqui em Joinville, tem esse spray pra comprar em algum lugar onde poderia avaliar? Tem que olhar em loja por produtos de confeitaria, né? Peter Pan, Chocante, essas assim. Tem que dar uma olhada se eles têm. Às vezes eles têm da Mago também, que é uma outra marca que faz, mas teria que dar uma olhadinha. Eu não sei dizer porque eu não lembro. Tem um pessoal chegando ainda agora também, né? Só reforçando que depois você vai passar os ingredientes, né? Deixar ali na tua bio também certinho, né? Isso aí. Então agora a gente vai colocar ele no forno, forno médio, tá? 180 graus, de 35 a 40 minutos ele vai ficar, tá? Eu sempre faço o teste do palitinho, espeta, ver se ele sai limpinho, daí tá assado. Eu vou fazer agora o glacê para colocar em cima, aqui também é bem simples de fazer, tá? Açúcar impalpável e suco de limão, do limão siciliano também. Tem pessoal de Copacabana dando alô aí, falando que gosta bastante de suas receitas. Ah, é? Olha! Já tô ficando interestadual. Pessoal, esse aqui é o açúcar impalpável. E aí eu quero que vocês me digam qual que é a diferença do açúcar impalpável pro açúcar de confeiteiro. Se tem alguma diferença, qual que é? Vamos falando aí que eu vou misturar. Aqui é o suco de 50 ml, tá? Mas eu vou colocar a receita também. Depois do suco de limão siciliano também, tá? Comentaram aqui a quantidade de amido. Uhum. Então, mais 3 também comentaram sobre o amido. Acho que tá todo mundo comentando que a quantidade de amido, né? O pessoal de Brasília aqui também ligado em você, comentando. Aí, ó, vê? É assim, o açúcar impalpável, ele tem amido de milho. Pra deixar, a única função é não empedrar, não criar pedrinhas, né, no açúcar, porque a gente sabe que o açúcar, né, ele puxa umidade. Então, o açúcar de confeiteiro, ele não tem amido, e o açúcar impalpável, ele tem de 3 a 4% de amido em 1 quilo, tá? Essa é a diferença. E como eu falei, ele só põe, a indústria só coloca porque é pra impedir de ficar úmido. Às vezes, pode alterar um pouco a tua receita. Às vezes não, porque é tão pouquinho, né, de 3 a 4% de amido. Mas se tu vê, quem faz aqui no Brasil, a única marca que eu vi... Olha só, eu fazendo propaganda, né? Mas é porque... Né, tem que falar, porque senão como é que vocês vão saber? A única marca que eu conheço aqui no Brasil que faz o açúcar impalpável sem amido, o açúcar de confeiteiro, né, sem o amido, é a União.
É o Glacúcar, aquele pacotinho rosa que tem no mercado, sabe? Então, não sei se tem acesso para todos os estados. Acho que sim, né? Eles fazem sem amido de milho. E aí a gente vê a diferença. Eu tenho os dois, né? Um cria umas pedras, sim, gigante. E esse aqui não, tá sempre sequinho. Pessoal de Araguá e também da Decorate Store, né? Presente aí. Ah, o Christian. Isso. É, o Christian. Tem o pessoal que tá vendo a primeira vez e tá gostando bastante, hein? Estão vendo a primeira vez minha live? Tem uns que estão vendo a primeira vez e estão gostando bastante, hein? Estão vindo de certo pela Ana, né? E pelas outras meninas que fizeram que vão fazer parte, né, da semana da confeitaria afetiva. Então, ó, bem básico. Açúcar e suco de limão. Esse aqui, ele não fica aquela calda branquinha, tá? A calda branquinha é um outro esquema. Então, que eu tenho que até olhar, testar de novo uma receita minha. Mas esse aqui, ele fica assim, transparente. Aí, aqui eu tenho, como um passe de mágica, o bolo assado. Eu já sei, né, com antecedência, porque 35 a 40 minutos eu ia ficar aqui falando o que com vocês, né? Até o bolo assar. Então, eu já sei esse bolo, ó. Essa forma, até quem tem essa forma me tira essa dúvida, porque eu só assei essa forma da Nordica Ware, né? Eu só assei esse bolo, esse aqui, naquela forma. Então, outras vezes eu não tinha assado. E ele ficou assim, ó, parece que tá queimado, mas não. Ele ficou bem escuro mesmo. Eu assei 2 bolos nessa forma, e numa outra forma, um outro bolo ontem, né? Na mesma receita. E aquele outro ficou mais clarinho. E esse aqui nessa forma ficou bem escuro. Então, eu não sei se com a forma de vocês também acontece isso, se é normal. Quando eu tirei, eu até me assustei, sabe? Que eu achei, meu Deus, passou. Mas não, ele tinha ficado o mesmo tempo que o outro e eu espetei, tava assadinho, não tinha passado, eu fiquei controlando, né? Ó, ele tá bem macio, não tem nada, né? Não tá com casquinha dura, nada. Então, mas a diferença é que ele fica bem dourado. Eu achei que é por causa da forma. Porque, como eu falei, o outro ficou bem branquinho, né? Mas pra mim, isso não faz diferença. Ó, o bolo, como eu falei, ele é mais denso, tá vendo? Ele é bem... por dentro, quando vocês fizerem, vocês vão ver. Ele é bem cremoso, assim, sabe? Ele é mais consistente e tudo mais. Ele tem um sabor bem rico por causa da gordura, né? Vocês viram que não foi clara de ovos, foi só as gemas, né? E isso também já traz uma riqueza maior pro bolo em sabor e em textura também, porque o bolo com clara, ele acaba ficando mais leve um pouco, né? Mas é bem assim, esse é o resultado certinho que vocês têm que procurar e que vocês vão encontrar fazendo esse bolo. É como eu comi os bolos lá na França e é assim, eles são mais... Ele não deixa de ser macio, ó, ele é bem macio, mas ele é mais assim, quase que uma torta, sabe? De tão cremoso que ele é por dentro. Então tá tudo certo, é isso mesmo. Ele parece pound cake na textura? É, mais ou menos isso. São bolos ricos em gordura e bem isso. Mas vocês têm que fazer pra testar. Não adianta eu ficar aqui falando porque só testando pra ver. Ó, e eu vou botar a calda. Perguntando também se dá pra fazer em qualquer formato, talvez utilizando outra forma, né? Sim, qualquer formato. Esse aqui, ó, ele não é um bolo grande, né? Ele é um bolo... Eu não vou usar a colher, não. Vou usar o pincel. Ele não é um bolo grande, então ele vai nas forminhas menores, né? Ó, pode ver que ele não fica super alto. Ele vai nas forminhas menores tranquilamente, tá? Pode usar qualquer forma que tiver. Vamos caprichar na calda agora. E ele, assim, não é um bolo que precisa de muita calda pra molhar ele. Ele já é bem úmido por conta da gordura, né? A gordura traz umidade, das gemas e tudo mais, até do iogurte, né? Que eu falei pra vocês a função do iogurte. Então, trazer também umidade, né? Então, não precisa
exagerar muito na calda, não. Perguntando se tem estrutura para bolo de andar. Não, isso aqui não é tipo de bolo de andar, receita de bolo de andar, massa de bolo de andar é outra coisa. Esse aqui é bolo, tipo bolo inglês, pra comer no café da tarde, né, no chá da tarde. Só porque ele é um bolo firme não quer dizer que ele poderia ser usado para andar, né, ele é um outro tipo de bolo. Pra mim já tá bom de calda. Esqueci de passar né? Estão perguntando de qual estado você é, amor. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. Eu devia ter deixado vocês adivinhar pelo sotaque, né? Eu já fui falando. Não sei se eu tenho sotaque também, mas... Dizem o catarinense falando cantando. Até hoje não entendi Pois o play. não sei também. Não sei o que eles querem dizer com isso. Então, Aí. comentaram aqui se um dia pode postar a receita de torta de limão francesa, tipo um lemon pie. Vocês tentam, né? Vocês tentam. A torta de limão francesa é a minha preferida. É a minha preferida. Depois que eu comi essa torta, meu Deus, é porque eu gosto muito de coisa azeda, né? Eu gosto bastante, assim, no geral. Verdura, tudo com tempero, sabe? Gosto de coisinha azeda. E limão, eu também gosto. Tudo com a sobremesa com limão eu gosto. E essa torta, ela é mais azedinha por natureza. Ela não é tão doce que nem a nossa. A nossa vai um pouquinho mais, vai leite condensado, né? Então ela fica um pouquinho mais doce. A deles não vai leite condensado, ela vai só ovos, olha só. Vai só ovos, suco de limão e manteiga. Eu acho que gelatina também, um pouquinho de gelatina incolor. Não vai mais nada além disso, sabe? Então fica um creme, incrível, incrível. Eu não tenho nem como dizer. Mas assim, eu vou pensar no caso, tá? Vou pensar no caso porque as tortas, né, as receitas mais elaboradas francesas, elas são de curso, tá? Então, vou ver o que eu faço. Legal. E o armazenamento depois de pronto? Como é que faz para guardar essa torta aí? Esse bolo, ele pode ficar em temperatura ambiente até um pouco mais firme em geladeira, tá? Porque tem manteiga. Mas é tranquilo. Ó, aqui eu tenho açúcar impalpável também, tá? Que poderia... Agora eu quero ver se vocês... Hoje tá cheio de perguntas, né? Eu quero que vocês me digam que açúcar eu poderia usar aqui pra ele não derreter, porque o açúcar ele derrete, né? Ele vai ficar agora aqui pra efeito, né? Na hora que você põe o açúcar e põe na mesa, ele vai ficar branquinho, mas daqui a pouco vocês sabem que ele vai derreter. O açúcar puxa umidade. Então, o que eu poderia colocar, qual açúcar que eu poderia colocar aqui que não iria derreter? 3 comentários já de açúcar gelado. Tá muito fera. Isso aí. O açúcar gelado é um açúcar que a indústria criou, que além... deixa eu só pegar um papelzinho aqui pra limpar. Além do açúcar normal dentro, lógico, né? Vai açúcar. Tem um químico, que eu esqueci o nome agora, que ele evita que o açúcar puxe a umidade, tá? Então ele é um açúcar, aquele de padaria que a gente vê que fica sempre, o sonho fica sempre com aquele açúcar em cima, é esse açúcar, que ele é meio geladinho quando a gente come mesmo. Comentaram também açúcar confeiteiro, demerara, né? Não sei se dá pra utilizar outro. Pra quê? Pra colocar em cima? Só... Eu acho que o de confeiteiro ou impalpável, mas como eu falei, ó, ele já tá vendo que ele já vai derretendo em algumas partes? Ou se você quer que ele fique sempre branquinho, que ele não derreta, daí é o açúcar gelado. Vem esse nome mesmo, açúcar gelado. Tá? O demerara eu acho que ele não ia dar o efeito assim branco, né? Porque o demerara ele é mais marronzinho também. Deixa eu limpar mais um pouquinho.
Pessoal que chegou depois ainda, né? Só reforçar, então vai ficar salvo a live, né? E tu vai Sim. passar receita pro pessoal também, né? Sim, ainda temos um tempinho, cada uma hora. Vou passar lá no feed a receita. Eu sempre passo, não passo na live, porque às vezes a pessoa não viu, né? Aí é ruim também, quer anotar certinho ou tal, ou pega anota um pouquinho algum ingrediente errado, daí já não dá certo, né? Acho que sim, tá bom. Ó, tá vendo como ele já vai derretendo? Ele só fica onde acumulou um pouquinho de açúcar, mas ele já derrete. Mas assim, tu vai fazer em casa, né? Pra tua família, já vai fazer, já coloca o açúcar só na hora. E aí, e aí já serve, né? Aí ok. Mas se você for fazer pra vender, daí eu acho que teria que usar o açúcar gelado. Tá? Dá pra fazer em porçãozinha menor e tudo mais. Também, né? Uns bolinhos menores e tal pra vender. Ó, pra decorar, eu tenho aqui, eu fiz esses tempos, casquinha de limão cristalizado, tá? Se vocês quiserem, eu passo a receita também pra vocês. Essa é a casquinha do... Eu não sei se ele vai ficar no formato que eu quero, porque quando ele pega um outro formato, ele fica e não volta mais. Vou enfiar aqui no meio, ó. Não, assim ele ficou. É casquinha, né, de fruta cristalizada, assim, dá pra fazer com laranja, dá pra fazer com... Esse aqui eu fiz com limão siciliano. E aí eu peguei hoje pra decorar. Não que precisa, né, mas... eu achei que dá um toque especial. Se tiverem outras ideias aí de como dá pra decorar em cima... O pessoal tá pedindo pra postar a receita do limão cristalizado ali. Se vocês querem, vou botar então. Ele é um pouquinho trabalhoso de fazer, mas assim, ó, dura um tempão depois que tu faz, né? Esse aí já tem mais de um mês, né? E ele fica perfeito. Ó, terminei. Esse é o nosso bolo. Vê que bolo mais fácil de fazer, né? Rapidinho, tudo bem que eu já tinha ele assado, né? Mas depois que você assou, já dá pra decorar, fazer, servir. E é isso daí. Tá pronto o nosso cake citron. Mais fácil impossível. Gostaram da receita? Acharam fácil? Acharam Gostaram difícil? bastante, que tá bem bonito. Aham, que bom. Querem que eu corte pra ver como é que ele é dentro? Ou não precisa cortar? Acho que vão querer... Hã? Será que querem que eu corte? Pra dar uma olhada como é que ele é dentro? É pra cortar. Então assim, estão querendo ver. Vamos ver como é que ficou. Ai, meu Deus. Essa textura. Cortei um pedação. Ó. Como eu falei, ele é um bolo macio, mas ele é bem denso. Isso é por conta da gordura que ele tem, tá? Então é bem isso mesmo. Eu vou experimentar, porque agora é só cortar e experimentar. Aí não dá, né? Bem azedinho. Eu adoro doce azedinho. A vizinha que tá pedindo Muito um pedaço. bom. Ah, tem vizinho. Eu com a boca cheia de bolo. Querem? Eu não sei qual que é a vizinha, quem que é? É uma vizinha? Rodrigues Fernanda Franz. É do meu bloco? Não sei. Ó, faça esse bolo, vocês vão ver que é bem diferente, tá? A textura, o gosto, ele é bem saboroso mesmo, bem rico. É o tipo de bolo que eles fazem lá, eles gostam de coisa assim encorpada, né? Com gordura e tudo mais. Então, vocês não vão se arrepender de experimentar. Ó, ele pegou a caldinha ali, ó. Bem fofinho. E assim, ó, pessoal, amanhã
A gente continua, tá? As nossas lives da semana da confeitaria afetiva. Amanhã a live é com a Márcia. Não sei se a Márcia tá aí. Mas a Márcia vai ensinar alfajor com recheio de doce de leite, tá? Eu vou colocar também nos stories depois o post dela, tá? Pra vocês seguirem ela e darem uma olhadinha amanhã nos stories, na live dela, tá? Pra vocês aprenderem a fazer aí o alfajor recheado com doce de leite. E continua, né? Durante a semana. Deixa eu ver se tinha mais uma coisa que eu precisava falar. Acho que ela tá presente, que ela falou aqui. Acho que ela tá, né? Adorou a receita também. Acho que é Buffet Design, o Instagram dela. Pessoal, eu acho que era isso daí. Eu vou postar, tá? A receita depois pra vocês. Se tiverem alguma dúvida, né? Coloquem lá pra mim também. Eu deixei... o que eu tinha que colocar era o Instagram do Sebastião, né? Que eu falei lá, com quem eu trabalhei. O da Márcia também, que vai fazer amanhã a live. E não sei se tinha mais uma coisa que eu precisava botar. A receita ali do limão cristalizado. A receita do limão. Da casquinha do limão confitado. Mas esse eu acho que eu não vou conseguir colocar hoje, tá? Porque eu tenho que ir lá pegar a receita, tá lá na doceria. Não tá aqui em casa. Eu tô sugerindo comer esse bolo com chá, acho que também foi gostoso. Com chá, com café, com tudo. Isso. Ele é mais azedinho, tá? Ele Isso. é um bolo... Se vocês botarem o limão Tahiti, ele vai ficar um pouco mais azedo ainda. Talvez até diminuir um pouquinho. Mas ele... eu adoro. Porque eu gosto de coisa azeda, né? Eu gosto do bolo azedo e tudo mais. Então, por isso que eu gostei muito. Perguntando da live de ontem aqui, acho que a chefe Ana respondeu que não ficou salva, pelo jeito. Não ficou salva a live da Ana? Pois é, às vezes dá um problema, a gente não consegue. Por isso que eu digo, eu vou tentar salvar. Mas não quer dizer que eu vou conseguir, né? Porque às vezes o Instagram buga daí. Não tem como, tá? Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa, uma pergunta, algo pra falar? Ou é isso aí? Que daí eu vou ficar aqui comendo meu bolo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tô falando de boca cheia. Mas quando a gente faz, né, esses conteúdos é com muito carinho. Eu amo a confeitaria francesa. Já gostava muito da confeitaria no geral, né, antes. E quando eu aprendi a francesa eu me apaixonei mais ainda. Quando vocês vão comer esse bolo, vocês vão saber por quê. E é o que eu quero passar pra vocês, né? Um pouquinho que eu sei. O que eu não sei eu vou dizer. E aí eu vou pesquisar e depois eu respondo. Se um dia vocês tiverem, né, alguma dúvida que eu não vou saber responder na hora, tá? Mas é com muito carinho pra vocês, tá? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima, né? Tranquilo, gostaram bastante, estão agradecendo. Mandaram um obrigado aqui de Natal também, da cidade. Ah, de Natal! E você tá comentando a receita da live de ontem, acho que a Ana tá mandando a receita pro pessoal, quem quiser, né? Agora ficou salvo, mas... ela tem a receita, então, lá no Instagram dela. Entrem lá, porque daí, mesmo que não tá salva, tem lá como fazer. Ela fez o Chico balanceado, uma delícia. Tá bom? Gostaram bastante. Beijo, tchau!